E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Shiryu Meg aqui de novo novamente pra vocês, como é que vocês estão? E hoje eu vou fazer uma tier list, cara. Você já deve ter visto no título desse vídeo. Uma tier list de todos os mechas. Eu tava esperando sair a última atualização com a Alborada pra fazer alguma coisa, vamos dizer assim, mais atualizada e não precisar ter que refazer o vídeo, beleza? Então vamos lá, já deixa o seu like, se inscreva no canal agora ou espera até o final do vídeo, se inscreve lá no final do vídeo se você curtiu o conteúdo, mais o like, já deixa aqui, já dá aquela fortalecida marota. E outra coisa, esse final de semana eu abri aqui um padrinho, então se você gosta aqui do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma, eu abri aqui um padrinho. Tá bem recente, a ideia tá bem crua, mas assim, a partir de R$ 1 você já pode já ser um padrinho, sabe? E aqui eu coloquei aqui no canto algumas, vamos dizer assim, promoções e vantagens de quem pode ser um padrinho e vai receber. Certamente. Então é isso. O link tá aqui na descrição do comentário. Comentário não, do vídeo. Então, se quiser saber mais a fundo, vai lá. Beleza? Então vamos para tier list. Para tier list, olha só, eu fiz aqui alguns parâmetros para elaborar essa tier list, que foi o dano que o mecha vai dar, o sustain que ele tem, a mobilidade e a durabilidade. Então eu levantei esses 4 quesitos para fazer essa tier list. E vamos começar pelo E, que ficou o nosso querido Raven. E o Raven, cara, ele tem tudo isso que eu falei, menos durabilidade. Ele é um mecha que tem dano pra caralho, ele tem muita mobilidade e ele tem muito sustain também, pelo módulo dele de ataque, né? Ele tem um módulo lá que ele recupera uma parte da vida. Isso torna ele um mecha muito bom, cara. Ele é um mecha muito bom. Porém, ele é um mecha que não te permite errar. Se você errar a corrente, você tá ferrado. Se você errar uma flecha, você tá ferrado. Porque qualquer erro que você tem com ele, você abre uma brecha enorme para você tomar dano. Sabe qual é? Você abre uma brecha enorme para você se ferrar. Então, ele, embora seja um mecha muito bom mesmo, um mecha muito bom, é um mecha que não te permite errar. Então, qualquer erro que você tem, você é extremamente punido. E é só por isso que ele tá aqui em último lugar. Porque ele é um mecha que você precisa se aprimorar muito. E mesmo quando você tá 100% aprimorado, qualquer erro pode fazer tipo, você perder uma luta, sabe? E outra coisa que eu tava esquecendo de falar. Essa tier list que eu tô montando, que eu montei na verdade, ela não tem exatamente em vista quem é o melhor mecha num X1, sabe? Tipo assim, os dois de frente caindo na porrada. Não é esse o objetivo dessa tier list. A tier list é pra ver esses detalhes, sabe? Porque todos os mechas, eles basicamente são bons fazendo o que eles fazem, sabe? Se você souber jogar com cada um deles, exatamente, sabe? Mas é pra ver essas nuances de aonde o mecha peca. E aonde o Raven peca é justamente nisso. Qualquer erro com ele é fatal, embora ele seja um mecha teoricamente completo. Ele só não tem durabilidade, mas ele tem muito dano, ele tem sustain e ele tem mobilidade. Mas qualquer erro com ele é fatal. Então vamos para a próxima aqui, que é a nossa Andrômeda, que está aqui no B. E a Andrômeda, ela é basicamente a mesma coisa que o Raven nesse sentido, sabe? É um mecha que você também não pode errar muito. Tanto no voo dela, quando você vai fugir, a lança, o tiro dela, que o tiro dela não é muito rápido, então é difícil de acertar, você tem que ficar mandando predict. O Raven também, a flecha dele, você tem que mandar predict, só que o projétil é um pouco mais rápido que o da Andrômeda, então é um pouco mais fácil de acertar. Mas a Andrômeda também pode ficar dando muito tiro. Tem essa cadência de tiro muito mais alta. Então, a Andrômeda é um pouco melhor nesse sentido, porque ela consegue voar mais rápido, ela tem a lança, ela tem o tiro, ela é um mecha que você... Se errar, você é punido, mas não tão punido quanto o Raven. E isso foi a única coisa que eu diferenciei deles dois.
Porque a Andrômeda também tem muito dano, ela tem também uma mobilidade legal, mas ela não tem durabilidade e ela também não tem um sustain muito bom assim, sabe? Ela tem um módulo dela que ela recupera o shield quando ela voa, mas é um mecha que é muito dependente de combustível e de skill play. Não me leve a mal, é um mecha muito bom. Quem já viu algumas gameplay com ela sabe que eu já destruí com ela em várias partidas, mas é um mecha que também não te permite errar muito, porque você também é bastante punido e é um pouco difícil de acertar as coisas com ela, porque você tem que mandar muito predict, tanto para acertar a lança quanto para dar tiro. E se você errar a lança com ela, você às vezes deixa de encaixar muito dano, porque você usa a lança e depois tira a flecha para maximizar mais o dano, porque quando você acerta a lança, para quem não sabe, o tiro primário da Andrômeda segue a lança, sabe? Não é tipo perseguidor pra cacete, mas vira uma lança estilo quando você tira de bazuca, que dá aquela seguida, faz curva e tal. O tiro da Andrômeda é a mesma coisa. Então, rank D pra ela. Agora vamos para o rank... Oh, spoiler! Vamos aqui para o rank C. O rank C fica o Firefox, o Trio e o Gabriel. E agora eu vou dizer aqui o porquê. São mechas que tem bastante dano, certo, mas vamos começar pelo Firefox. O Firefox ele tem muito dano, ele é aquele mecha que você vai encostar em qualquer um e vai explodir. Ele tem um dashzinho, ele não é muito móvel, mas ele tem um dashzinho que consegue se esquivar de quase todas as habilidades no jogo. Por exemplo, a Andrômeda vai destacar uma lança, você vai e usa o dash para se esquivar, e esse dash você ganha um shield extra. Mas o problema do Firefox, embora ele tenha um dano, ele tenha um sustain legal, ele tem um dashzinho bacana que tira ele de várias situações, vamos dizer assim, perigosas, ele não tem mobilidade, cara. Ele não tem mobilidade. Ele é um mecha que, se ele estiver num lugar fechado, tipo no meio da cidade, algum lugar que tem high ground, ele sofre muito por isso. Ele é extremamente punido por isso. Ele é difícil de chegar nos lugares. E o Trio é a mesma coisa. Ele sofre a mesma coisa do que o Firefox. Eles dois têm muito dano, eles conseguem explodir. O Trio ainda é mais rápido do que o Firefox. Só que o Trio também não tem dash, então é difícil fugir com ele em alguns lugares. E ele também não pula, não voa. Aliás, ele pula, mas não tem um pulo alto, tipo do Caramelo, por exemplo, sabe? Ou algo que deixa ele em terreno alto. Esse é o problema com esses dois mechas. Mas eles têm muito dano e eles também têm um sustain bom. E eles também têm uma durabilidade boa, sabe? E o Gabriel, o lance do Gabriel, cara, é porque o Gabriel, ele não tem, como que eu posso dizer assim? Ele é muito ruim perto, sabe? Ele é um mecha fácil de jogar, ele tem bastante dano. Mas você tem que ficar bem posicionado, sabe? O lance do Gabriel é que você tem que ficar bem posicionado. Ele é um mecha muito simples de jogar, mas você tem que ficar bem posicionado pra dar tiro, pra dar dano, pra encaixar as coisas. E se alguém chegar perto dele, ele tá basicamente destruído, porque ele é um mecha muito... Não é que ele seja muito ruim, mas ele não é um mecha muito bom a perto distância, ele também não tem muita mobilidade, ele é muito lento, ele anda se arrastando, ele depende muito do teletransporte dele para chegar nos lugares, sabe? Então ele consegue chegar em terrenos muito altos para se esconder, ou se não para fugir se no teletransporte. Mas esse é o problema dele, ele é muito lerdo. E a perto a distância ele é muito ruim. Então qualquer mecha que chegue perto dele com facilidade consegue destruir o Gabriel. Beleza? Esse é o problema. Agora vamos para o B. Temos esses mechas aqui, ó. Então vamos lá, o B. A gente começa com a Alvorada. É um mecha que ela dá uma taxa de tiro muito grande. E... Ah, outra coisa aqui que eu esqueci de falar do Gabriel. O Gabriel, ele cai numa coisa parecida do Raven, sabe? O teletransporte dele, você tem que saber a hora certa de usar e quando usar. E por que você vai estar usando. E se você errar, você também vai estar ferrado. Então, essa mecânica do teletransporte dele é muito boa. Mas você usando errado, você se ferra muito, porque você abre uma janela de oportunidade pro inimigo te matar, sabe? Então vamos aqui voltar aqui pra Alvorada. A Alvorada, ela é um mecha muito bom, cara. Ela tem bastante mobilidade, ela tem dano, ela tem sustain.
ela é rápida pra caramba e ela consegue ajudar o time dela, ela consegue distribuir muito dano. No Team Deathmatch ela brilha muito, porque ela vai conseguir dar escudo pra todo mundo, aumentar a taxa de tiro, distribuir muito dano. O Team Deathmatch ela é muito boa, mas no Battle Royale, no Iron Arena ela também é muito boa, mas no Team Deathmatch é onde ela brilha mais. Eu colocaria ela no A. Por que eu não botei ela no A? Simplesmente que ela tem os mesmos defeitos do Firefox e do Trio. Ela tem dificuldade, muita dificuldade de chegar em terreno alto. Muita dificuldade de chegar em terreno alto. Então, é por isso que ela tá aqui. Porque o terreno alto é importante. Você ter acesso fácil ao terreno alto. Mesmo que você não use ele, é bom para você ver o lugar que está à sua volta, distribuir dano, fugir, se reposicionar. Então mechas que não têm essa facilidade acabam sofrendo muito. Mas, em outra contrapartida, ela tem muito escudo. Ela consegue se reposicionar muito rápido, atirando e caetando, sabe? Fugindo. E esse é o único problema dela, a falta de mobilidade nesse sentido. Mas é um mecha muito bom. O Boltz, ele dá muito dano, ele tem uma explosão de dano muito rápida, dependendo do módulo que você tem. Você tá com uma espécie de stun nos caras, tô botando stun entre aspas, porque o personagem, o mecha na verdade não fica stunado, ele ganha uma lentidão de movimento, quando você proca todos os raios. E ele também é muito bom no Team Deathmatch, porque é um mecha que você consegue espalhar o dano, a habilidade dele de jogar raio, que vai pegar em mais de um mecha, então você consegue espalhar o dano muito rápido e procar o raio também mais rápido no Team Deathmatch. Mas ele é um mecha que tem muito dano, ele também tem uma mobilidade legal, ele tem uma redução de dano quando ele tá naquela forma de raio dele, aquele dash que ele dá, ele tem uma redução de dano. Então ele é um mecha muito bom, ele tem bastante dano, ele consegue se reposicionar de uma forma boa, e ele também consegue espalhar o dano muito rápido, sabe? Isso é muito bom pra ele. Agora, o Rikene, cara, ele também... Eu também colocaria ele no A, mas ele é um mecha que ele sofre, vamos dizer assim, de duas coisas, sabe? Ele é um mecha que também não te permite errar. Você não pode errar com ele, você não pode jogar mal com ele. Ele é um mecha que tipo assim, ele não ajuda players ruins. Você tem que ser bom para jogar bem com ele. Porque se você fizer qualquer jogada errada, assim como o Raven que eu falei, o Gabriel, todos os mechas que eu falei anteriormente, você vai ser bastante punido. E outra coisa também que pega muito com ele é a questão do combustível. Ele acho que é um mecha do jogo que mais tem necessidade de combustível para se mexer, sabe, para ir de um lugar pro outro, para se reposicionar, para dar dano. Ele não precisa de combustível para dar dano, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Para se locomover, para bater e fugir, ele precisa de combustível. Então, por ele ser muito dependente desses dois fatores, ele tá aqui no B. Senão ele estaria numa posição mais acima, porque ele tem bastante dano, ele tem um sustain legal, ele tem muita mobilidade, ele é um mecha muito bom. Porém, ele sofre esses dois problemas, beleza? O próximo é o Neutron Star. O Neutron Star, ele também dá muito dano, sabe? Ele é um mecha resistente, ele sofreu um buff na resistência dele, então ele tá muito bom, muito bom. E também tem mobilidade pra cacete, é um mecha muito bom, sabe? Não tem muito o que dizer dele. Mas por que ele tá aqui no B se ele é tão bom assim? É justamente que ele tem dificuldade de chegar em terreno alto, sabe? É só por isso. E ele também é um mecha que... de longe ele também não é muito bom. Ele não é tão versátil assim contra outros mechas. Tipo, eles três. Eles três de longe, eles conseguem distribuir dano, eles têm uma utilidade muito boa de longe. Não é como se o Neutron Star de longe fosse ruim, mas de longe é muito ruim de encaixar dano com ele. Esses mechas aqui, mesmo de longe e de perto, eles conseguem encaixar dano, eles conseguem fazer alguma coisa. O Neutron Star de longo alcance, ele não consegue fazer muita coisa, porque o tiro dele já não dá muito dano. Quanto mais longe você vai estar do inimigo, menos dano vai dar. Então o ideal do Neutron é você jogar a média curta distância, sabe?
Mas ele é um mecha muito bom, ele dá bastante dano, ele é bastante móvel, ele tem bastante resistência agora. Mas ele tem esses dois problemas. Ele não é tão versátil assim e ele também não consegue chegar em lugares altos com facilidade. Você até consegue chegar meio que bugando o jogo, utilizando o Core 2 dele, mas não é em todo lugar que você consegue fazer isso, certo? Não é todo lugar que ele vai ter facilidade para chegar. O Skylark é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu colocaria ele num rank maior, mas pela mesma coisa que eu falei dos outros mechas, ele tem dificuldade de chegar em high ground. É só por isso que ele não tá em lugar maior. Porque ele tem bastante dano, ele tem bastante mobilidade, o pulo dele é sensacional, ele tem sustain, sabe? Ele tem sustain. Dependendo das techs que você tá usando, você tá, tipo, sei lá, com 500 de vida, o cara vai vir pra cima de você pra querer te matar, você acerta o tiro, um tech de roubo de vida e ataca o passarinho e tua vida vai estar cheia de novo e o cara não vai entender porra nenhuma que tá acontecendo, tá ligado? Então ele é um mecha muito bom para você ficar batendo, pokeando, fugindo e tal, mas ele sofre disso. A questão da mobilidade dele para chegar em high ground não é boa e ele também não tem um dano muito alto contra piloto. Eu posso estar errado aqui, me corrijam nos comentários, mas eu acho que o Skylar tem o dano mais baixo contra piloto. E vamos, o Arthur eu fiquei bem confuso na hora de colocar aqui, eu admito. Porque eu ia colocar ele aqui na categoria C, no rank C. Mas eu fiquei pensando e falei, não, agora ele tá no B. Por que agora ele tá no B? Por causa dos últimos buffs que ele sofreu. Então ele tá dando mais dano, sabe? Ele tá dando mais dano, tá sendo mais difícil de lidar com o Arthur, justamente por causa que o dano dele aumentou, sabe? Ele é um mecha que tem bastante dano, ele tem bastante mobilidade, ele consegue ajudar o grupo dando stun. Mobilidade, durabilidade, dano. Ele tem tudo. Não tudo. Tipo, ele tem. A única coisa que eu coloquei aqui nele, pra ele estar aqui no B também, que ele é um mecha bastante bom, é a dificuldade de chegar em certos lugares altos. Ele tem 2 pulos, ele tem dash e tal, ele consegue chegar em alguns lugares altos, mas não é fácil de chegar. Não é fácil de chegar. Outra coisa também que pega o Arthur é que é tipo meio que um ponto fraco dele. Você sabe quando o Arthur vai bater. Você sabe quando ele vai bater. E quando ele vai bater, ele fica parado. Quando ele vai bater, ele tem que se expor para bater, sabe? Na hora que ele bate, é a hora mais vulnerável dele. E o tiro dele é lento também, sabe? E pra dar stun você tem que acertar 4 vezes, se eu não me engano. É 4 vezes. Você tem que acertar 4 vezes. Então são esses detalhes que fazem o Arthur não ser uma tier maior. É uma certa dificuldade, entre aspas, de chegar em high ground, sabe? Pra você chegar com ele, você tem que meio que às vezes bugar o jogo assim, se esgueirando assim, vai dando 2 pulos. O tiro dele é lento, não é tão rápido assim. E na hora que ele vai dar o tiro ele fica paradão, tá ligado? Mas agora ele tá um mecha melhor por causa que o dano na arma primária dele, na lâmina que ele tá dando mais dano. Então isso ajudou o Arthur a subir aqui no meu ranking. Porque se não fosse esse dano maior com a espada, ele estaria aqui também junto com esses outros mechas. Então vamos para o A. É aqui que a galera começa a passar raiva. É aqui que a galera começa a passar raiva. A Aurora. A Aurora dá muito dano. Dá muito dano. No raio laser dela. Dá muito dano. É um mecha que também tem uma mobilidade legal, que você consegue chegar em lugares com uma certa facilidade. E dá bastante dano, cara, é isso. Esse mecha consegue derreter basicamente qualquer mecha muito rápido, usando o laser gigante, o famoso Kamehameha para os mais íntimos. Mas por que ela não tá no A? No A não, no rank S, porque a Aurora não é tier list, assim, pá, tá no top do top. Porque o mecha é lento, cara. Ele é lento. Embora ele tenha mobilidade, ele é lento. Ele anda se arrastando assim, sabe? Ou vou voar pra cá. Ou vou voar pra lá. É lento, sabe? Você tá sempre tentando mandar o dashzinho pra ir rápido. O outro lance é que quando ela... A mesma coisa do Arthur, quando ela usa o Kamehameha dela, ela fica muito vulnerável, sabe? Fica muito vulnerável, fica parada. Então, dependendo do lugar que você for usar, todo mundo pode te cobrir de porrada e você vai morrer.
ou vai sair muito ferrado, sabe? Então esse é o problema da Aurora, sabe? E quando você vai usar o Kamehameha, a pessoa pode meio que te driblar, te esquivar, chegar mais perto, por cima, por baixo, não sei. Encontrar algum ponto e esquivar de você e te dar dano, sabe? Então você tem que mandar um Kamehameha bem preciso. Porque se você não for muito preciso, o cara ele pode se esquivar assim, ou tipo um Firestar da vida. Pode, tipo, você acertou, mas ele vira bolinha e vai pra cima de você e começa a te matar. Então esse é um problema do Aurora. A questão dessa mobilidade, que ele é muito lento, assim e tal. E na hora que ele vai usar o Kamehameha, ele fica muito vulnerável, mas é um mecha que dá muito dano, muito dano, muito dano, e tem uma mobilidade muito boa. E você usando o tech de roubo de vida, ele também tem um sustain muito legal, porque ele dá muito dano. Então vamos para o outro aqui, o Senhor Doomlight. Doomlight é muito bom, sabe? Ele consegue ficar pokeando, dando muito dano, tem o escudo dele que pode ajudar você mesmo ou as pessoas ali do seu squad, né? A torreta dele, além de causar dano, sabe, numa teamfight, você sabendo posicionar ela, você sabe dizer aonde tem inimigo e aonde não tem, porque se passar alguém ali vai tomar porrada, então serve de uma forma de detector também a torreta, pelo menos eu uso dessa forma. Não sei se outras pessoas também têm essa sacada, mas enfim, passei a dica, hein? Então, um Doomlight é muito bom, que ele também dá muito dano na arma primária dele, na torreta. Ele também tem mobilidade, ele é um mecha tanque, sabe? Você consegue chegar rápido em lugares altos com ele. Mas por que ele também não tá tier list falando assim? Cara, é basicamente pelo mesmo motivo da Aurora. Ele é lento. Ele anda se arrastando. Sabe? Ele anda se arrastando. E você precisa saber se posicionar bem com ele. Mas tirando esses dois fatos, ele é um mecha muito bom, cara. É muito bom mesmo. Porque esses só são os únicos efeitos dele. Porque você vai conseguir dar muito dano, você tem um escudo pra tancar, pra aguentar mais dano. O escudo também serve pra você se reposicionar. Às vezes você tá com o escudo aqui e corre assim pro outro lado, atrás de uma parede, por exemplo. Aí você vai lá, recupera um pouquinho de vida e tal, espera o escudo voltar de novo e volta para a luta. Então o Bullet é muito bom. É um mecha muito bom. Ele só peca nisso. Porque se você estiver cercado e for pego pelos flancos, você também vai tomar dano. Porque o escudo dele só protege de frente, né? Então, também não protege contra tipo, o lança-chamas do Firestar. Mas é um mecha muito bom, bastante completo e também. Hot Steel. Hot Steel, ele tem muita mobilidade, ele tem muito dano. Ele tem sustain no core 1 dele. E ele tem tudo, tem mobilidade, durabilidade, movimentação, sabe? Ele consegue chegar em lugares altos rápido, ele dá muito tiro, ele dá muito dano, ele tanca muito. É um mecha muito bom e não é difícil de jogar. Ele é fácil de jogar. Ele só não tá tier S pelos 2 últimos ou 3 últimos nerfs que ele tomou. Não lembro. Acho que foi 2 últimos nerfs que ele tomou. Senão ele teria S. Ele teria S fácil. E o Hot Steel é muito bom e fácil de jogar. E ele não é um mecha que é punido com facilidade. Sabe? Diferente de outros aqui que a gente viu que ele é punido. O Hot Steel ele não é punido por quase nada. Ele é muito bom, ele é bastante completo e fácil de jogar. As pessoas olham, tipo assim, o Hot Steel jogando e falam: ah, Hot Steel é ruim, Hot Steel é lento, Hot Steel isso, Hot Steel aquilo. Mas, mano, o Hot Steel é rápido. O Hot Steel é rápido, ele só tem cara de ser lento, mas ele é rápido. Você sabendo jogar com ele, você consegue encaixar ele certinho. Se você dominar o dash do Hot Steel, você basicamente domina o mecha, sabe? Ele é fácil de jogar. Tem algumas gameplays minhas aqui no canal, vocês podem ver lá. Tem um review meu de todos os mechas. Vai ficar aqui em algum lugar no vídeo e vocês vão lá e ver a playlist com todos os mechas que eu passo a visão de todos eles. Agora, o Ventoros. O Ventoros, a mesma coisa do Arthur. Eu colocaria ele aqui no B. Eu só não botei ele no B por causa dos últimos buffs que ele tomou. Agora ele tá com quase tanto HP do que o Hot Steel, cara. Ele tá com muito HP e ele tá causando mais dano também. O tiro dele tá melhor. Mas eu vejo muita gente jogando com Ventoros de modo errado. Vejo muita gente jogando com Ventoros de modo errado, tá ligado? E vejo muita gente, tipo assim, indo pra cima, sabe? Querendo bater de frente. E o Ventoros, ele é um cara pra você ficar pokeando.
vai pokeando, vai dando tirinho na forma normal dele e tal, vai dando tirinho. Viu uma brecha, alguém chegou perto de você, ou você viu uma oportunidade para avançar, aí você vai no modo normal, vira o modo dragão lá, o Berserk Dragon, acho que esse é o nome, e dá todo o dano que você maximiza. Mas eu vejo muita gente, tipo assim, vou virar Berserk Dragon agora e vou pra cima. Não, calma, tá muito afobado. Respira, respira. O Venturus é bom, mas ele não é imortal quando ele tá no Berserk Dragon. Eu mato muita gente assim, fácil, quando vem correndo pra cima de mim de Berserk Dragon. Mas é pra você pokear. Ele é um personagem, pelo menos que eu vejo ele dessa forma. Você ficar pokeando, dando dano, viu uma janela de oportunidade, você dá dano. Ele tem muito dano, ele tem durabilidade alta, ele tem mobilidade também, durabilidade e mobilidade. Você entra na forma Berserk Dragon dele, você consegue subir em prédios altos, sabe? Dando dash pra cima. Ele é um mecha muito show, muito maneirinho. Beleza, Apia? Agora vamos para os tops. Tops. E eu vou deixar aqui, antes de falar deles dois, eu quero deixar aqui um adendo. Eu tenho certeza que alguém vai falar assim: porra, Shiryu, eu vi um vídeo seu lá de você solando um caramelo com Arthur, cara. O solando o caramelo muito fácil com Arthur. Porra, como você bota o Arthur lá embaixo e o caramelo aqui em cima se você solou o caramelo de Arthur? Justamente pelas coisas que eu falei, cara. Todos os mechas aqui são bons. Não tem nenhum mecha realmente ruim. Depende muito da sua gameplay e da gameplay do cara. Mas tem mechas que tem mais vantagem que outro. Por exemplo, você tá com caramelo contra um Firestar num lugar que tem um terreno alto. Você vai lá pro cara com caramelo e fica lá embaixo destruindo o Firefox. O Firefox não vai conseguir fazer nada. E o caramelo, ele é muito versátil, sabe? Então vamos lá, vamos falar do caramelo, depois vamos falar do Firestar. Caramelo, na minha opinião, ele é o mecha mais versátil do jogo. Junto com o Firestar. São os mechas mais versáteis do jogo. O caramelo, ele é muito bom, aperta a média e a longa distância. Ele dá muito dano, ele tem muita mobilidade, ele tem muita durabilidade, cara, que ele é um mecha meio tanque, sabe? E dependendo das techs que você está usando, ele tem um sustain bacana também, tá ligado? Ele é muito bom, porque você vai para qualquer lugar com ele, você se reposiciona, você pode dar tiro de longe para ajudar seu time, se o pessoal tá muito avançado, você entra no modo tanque e vai dando tiro. Se o inimigo chega perto, você joga ele para longe, usando a parada e vai dando tiro e vai se reposicionar de novo, sabe? Então o Caramelo, ele é um mecha muito bom mesmo, e o Caramelo ele consegue meio que anular a habilidade de vários mechas. Se o Raven tiver com a cordinha e você usa esse bagulho que dá um stunzinho, vai pra trás. Arthur tá vindo pra tu que nem maluco? Cancela. A Aurora tá indo pra cima de você usando o Kamehameha? Tá fudida, meu parceiro. Várias mechas assim. Ó, Neutron Star veio correndo de maluco. Ele, o Venturus, veio correndo de maluco. Você bota eles pra trás, você bota eles pra correr, entre aspas, sabe? E você vai se reposicionar. Então o Caramelo é muito bom mesmo. É um, pra quem... Ele é o meu... Hoje ele é o meu mecha preferido. Antes ele não era. Pra quem me acompanha sabe que eu joguei muito tempo com o Arthur. Arthur era meu main. Aí depois o meu main virou seu Hot Steel. Aí depois do Hot Steel eu fui pro Doomlight. E hoje em dia tá sendo o Caramelo, sabe? E eu vejo muita gente também, vou voltar aqui no Arthur, porque acho que isso é importante falar. Muita gente que eu vejo que é high elo, que não necessariamente high elo, mas gente que sabe jogar bem mesmo, tá ligado? Tá ali com os caras mais brabo. A maioria já foi main Arthur e chegou um momento que parou de jogar com Arthur. Por quê? Porque quando você tá jogando com um pessoal de outro nível, tá ligado? O pessoal do nível mais elevado, a galera não vai dar os mesmos mole que a galera que tá começando a jogar agora, tá ligado? Tá todo mundo bem posicionado, tá todo mundo no high ground, tá todo mundo, sabe, na maciota. Vem um Arthur de maluco, vai rodar rápido. Não tô falando que não existe Arthurs bons no nível alto. Tem sim, tem bastante. Conheço alguns. Mas muitas pessoas preferiram, vamos dizer assim, migrar do Arthur para outros mechas por causa disso. Beleza? Então vamos voltar aqui
pro Caramelo. Não, na verdade já falei tudo do Caramelo, é isso. Caramelo é sensacional e é um mecha também que recebeu alguns buffs nas últimas atualizações. Ele também tá dando mais dano, ele tá com um speed um pouquinho maior e essas coisas. O Firestar, cara, o Firestar ele é ridículo. Ele é ridículo. A maioria das pessoas que estão em nível alto, acho que você pode perguntar pra todo mundo. Assim, tu vai chegar assim numa roda assim de pressa e falar assim, caralho, Doomlight dá dor de cabeça, né? Doomlight dá dor de cabeça, mas Firestar, meu amigo, dá muito mais. Firestar dá muito mais. Firestar é um mecha complicado, porque ele também é muito versátil, assim como o Caramelo. Ele tem bastante dano, ele é bom tanto de longe quanto de perto, que você pode ficar pokeando, chegar alguém perto de você, você taca bola de fogo e taca lança-chamas. Ele no modo bolinha, ele é muito rápido, ele pode subir em prédio, aí sai, aí volta, aí fica, tipo, parece que um maluco tá em todos os lugares ao mesmo tempo, tá ligado? É um mecha muito bom, ele dá muito dano. Ele só um pouco. Não vou falar que ele é difícil de jogar, porque ele não é difícil de jogar, mas ele tem muitas mecânicas que são um pouquinho complicadas, mas nada de impossível, sabe? Mas você tem que ter dedo pra jogar com ele. Tem que ter dedo. Então ele acaba sendo um pouco difícil de encaixar por causa disso. Mas, embora ele tenha toda essa mecânica, diferente do Raven ou do Gabriel, desses outros mechas, quando você erra com tanto com o Firestar quanto do Caramelo, você não é tão punido. Se você errar, você não é tão punido. Por quê? Porque ambos têm uma durabilidade legal, eles têm sustain, eles têm uma defesa alta, sabe? O Firestar, quando ele vira moda bolinha, ele ganha escudo ou ganha dano reduzido, sabe qual é? Então ele é muito bom por causa disso. E ele consegue derreter praticamente todos os mechas muito rápido de dano. Você chega perto, taca a bolinha e lança-chamas, taca a bolinha e lança-chamas, se derrete todo mundo. O lança-chamas dele atravessa a barreira do Doomlight. Eu já falei isso, né, mas eu tô falando isso de novo porque acredito que tem gente que não saiba disso. Mas são mechas muito bons, cara. São mechas muito bom mesmo. Se ligaram? Então vamos tirar aqui o zoom. Vamos ver aqui o apanhado geral, ó. Raven E, Andrômeda D, C, Firefox Trio, Gabriel. No B entrou a Alborada, que é muito boa, o Boltz, o Riken, o Branstar, Sky, Arthur, a Aurora, Doomlight, Hot Wheels, meu amor, vão todos, e no S, Caramelo e Firestar, mano. São os mechas mais brabos, na minha opinião, né? Nesses quesitos. Mas, de novo, gente, todos os mechas são bons, todos os mechas fazem a play, mas alguns precisam de mais maestrias que outros não te permitem errar tanto que outros. Por isso que às vezes é bom você dominar mais de um mecha, sabe? Porque vamos dizer que você gosta do trio. Eu amo trio, só vou jogar com trio. Tem certas situações, tipo no meio da cidade, que você não vai conseguir fazer nada com o trio. Então é bom você ter domínio de outro mecha. Não necessariamente dominar, mas saber jogar com outros. E de repente dentro da partida você usa um reset pra conseguir pegar um mecha que vai te ajudar melhor naquele momento, sabe? Ou senão você já começa com outro mecha mesmo, quando você percebe que vai fechar em outra situação. Se ligaram? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês discordem de mim, podem colocar aqui nos comentários, ou se vocês concordam. Quero saber a opinião de vocês sobre essa minha tier list. Porque eu vi outros youtubers falando que Firestar é ruim. Cara, Firestar pode ser qualquer coisa, menos ruim. Aí eu tive que fazer essa playlist aqui, depois que eu vi uns youtubers falando isso. Ou outras pessoas também, né, comentando comigo, falando que Firestar era o pior mecha, e não é. Na real, não existe pior mecha, né? Mas acho que vocês já entenderam tudo o que eu quis dizer. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha essa tier list, ó, dos deuses. E se inscreva no canal se não é inscrito, seja bem-vindo. De novo, deixa seu like, dá uma olhada lá no Padrim, minhas redes sociais estão também aqui na descrição. Live no Facebook, ou no Omelete, ou na Twitch, não sei.
Por enquanto eu tô fazendo no Facebook, mas às vezes da Shabu eu faço no Omelete. Então me segue em todas as minhas redes sociais, de preferência no Facebook, no Twitter e no Instagram, porque se eu for fazer live em outro lugar eu aviso. Às vezes eu não faço live no Facebook, eu aviso no Twitter aonde que eu tô fazendo live, entendeu? Tipo, tô fazendo live no Omelete, tô fazendo live na Twitch, mas no geral eu faço no Facebook. Não é isso, gente, eu vou parar de falar que eu tô falando pra cacete, eu não sei nem quanto tempo de vídeo isso deu. Então, espero que vocês tenham gostado e trocado alguma experiência comigo. É isso, ó. Beijundas a todos, até o próximo vídeo. Se cuidem.